Eu imagino que quem me acompanha há um tempo deve ter olhado o título desse vídeo e deve ter ficado, ué, a Bea usando o termo reflitão para caracterizar um filme? É porque se o título do vídeo fosse Como escrever um filme parcimonioso sem causalidade lógica com opacidade e suspensão de informações, eu acho que talvez nem tanta gente entendesse e clicasse aqui. Então, fica aqui, porque hoje eu vou te explicar como se escreve um filme reflitão. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Para você entender como se faz um filme sem causalidade lógica, sem inteligibilidade, sem transparência, tudo isso que torna um filme reflitão, eu preciso te explicar como não é um filme reflitão. O macaco velho daqui do canal já deve estar pensando, filme que não é reflitão é filme de narrativa clássica. Exatamente! Filme de narrativa puramente clássico, o que ele quer? Ele quer entregar tudo, assim, mastigadinho pro espectador. Ele não quer que o espectador, tenha trabalho ali pensando, refletindo, tentando entender. Ele já dá ali todas as peças do tabuleiro. Por isso que muitas vezes os filmes de narrativa clássica são os mais gostosos da gente assistir. Que é tranquilo, você senta, você assiste, você se envolve, sabe? É muito gostoso de assistir. Numa narrativa desse tipo, você quer que o espectador fique ali 100% compenetrado naquela história que você está contando. Mas Bea, peraí, mas eu quero fazer um filme reflitão, e no filme reflitão as pessoas também ficam concentradas na narrativa. Elas ficam, mas de uma maneira diferente. Antes de eu te explicar isso, já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, porque aqui eu te explico todas essas formas diferentes de narrar e te torno um contador de histórias melhor. Já vou cantando aqui pra vocês, então, que esse tipo de filme, reflitão, é um filme que pertence à narrativa moderna. E qual que é, assim, a principal premissa desse tipo de filme, né? Você não entrega todas as informações relevantes para a compreensão da trama para o espectador, a fim de gerar uma reflexão por parte daquele que está assistindo ao filme. Então, muitas vezes, nesse tipo de filme, você quer provocar uma reflexão sobre determinado tema, você quer instigar o espectador a refletir sobre determinada questão. Só que para conseguir fazer isso, você tem que romper com várias premissas da narrativa clássica. Depois dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o filme O Poço, porque lá eu explico na prática como esse tipo de narrativa funciona. Quais premissas, então, Bea, a gente tem que quebrar? Pensa aqui comigo. Se eu quero causar uma reflexão por parte do meu espectador, eu não posso entregar todas as informações para ele de uma maneira ordenada e mastigada. Lembra que eu falei para vocês que o espectador ele fica compenetrado na narrativa clássica? Pois é, o que acontece aqui? Você vai ter o seu espectador prestando atenção na narrativa que ele está assistindo. Entretanto, essa falta de informação, essa suspensão de informações importantes faz com que o seu espectador saia da experiência dramática e ele comece a pensar aqui com ele. Ué, mas o que é isso que está acontecendo? O que aquela cena quis dizer? O que será que aquele personagem fez? O filme não me diz o que aquele personagem fez naquele tempo que ele ficou fora. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso que chamam esse filme de filme reflitão, porque ele causa exatamente esse tipo de questionamento no espectador. É um filme que muitas vezes traz um final aberto, também já tem vídeo sobre final aberto aqui no canal. Mas que princípios ele quebra então? Vamos lá. O primeiro princípio que um filme reflitão vai quebrar é o princípio da causalidade lógica. O que isso quer dizer? No filme de narrativa clássica, todos os eventos acontecem em ordem cronológica e numa condição causal. Ou seja, a cena 2 só existe por alguma coisa que aconteceu na cena 1. E a cena 3 só existe pelo que aconteceu na cena 1 e na cena 2. E assim por diante. Entendeu? Causalidade lógica. Dessa forma, você entende direitinho o que está acontecendo na narrativa. Você pensa, então veio isso, depois aquilo. Só que se você quebra isso na sua narrativa, então você quebra essa cronologia, você quebra essa causalidade e os eventos que acontecem não necessariamente têm uma relação causal lógica, você começa a confundir o espectador, porque ele começa a tentar conectar. Lembra? A gente foi ensinado a vida inteira a acompanhar a narrativa clássica. Então o espectador, ele fica tentando organizar. Então ele pensa, mas se aquilo aconteceu depois daquilo, então o que foi aquilo naquele momento? O que aconteceu ali? Sabe, você começa a botar a cabeça do espectador para pensar.
Então esse é o primeiro princípio que você quebra. Um segundo princípio que você quebra é o princípio da transparência. O que isso quer dizer, Bela? Nesse livrinho aqui, do Ismael Xavier, que é um dos maiores teóricos sobre o cinema que existe, está vivo e é brasileiro. Olha que legal. O Ismael, ele traz dois conceitos muito importantes para fazer a gente entender e conseguir distinguir certos tipos de filme: a transparência e a opacidade. O nome desse livro é O Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência. Vou deixar a referência aqui na descrição para vocês também. Vou explicar resumidamente. Uma narrativa clássica, ela prevê transparência. Uma narrativa moderna, ela está muito mais no âmbito da opacidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que seu espectador está assistindo ao filme, você começa a sujar a experiência cinematográfica. Como, Bea? Pensa que entre você e o filme existe um vidro, tá? Existe um vidro. Se ele está limpo, se ele está transparente, você entende 100% do que está acontecendo ali. Mas se esse vidro está opaco, você não acha que a sua experiência vai ficar prejudicada? Que você não vai conseguir aprender tudo que tem ali? Pois é. A opacidade acontece quando você tem cenas que desfocam, ou cenas em que a fotografia está um pouco esquisita, ou quando você tem ângulos estranhos que não favorecem a compreensão. Eles estão ali para dificultar o seu entendimento do que está acontecendo na tela. Tudo isso te tira novamente daquela experiência dramática pura, porque você não está ali 100% envolvido com uma narrativa e acompanhando ela direitinho. Você fica, ué, pô, esse ângulo esconde o rosto do personagem, eu não consigo saber quem é que tá falando. Pô, fulano tá na sombra. Meu Deus, mas a fotografia cortou a cabeça do pé, cortou as pernas, eu não tô entendendo quem é. Significa que o filme é opaco, por isso este conceito da opacidade. E uma característica muito associada à opacidade é a parcimônia. O que isso quer dizer? No filme de narrativa clássica, você tem muita pressa, porque você tem que contar muita coisa em pouco tempo. Então, você tem um protagonista que tem que atingir aquele objetivo, ele tem que sofrer uma transformação interna. Então, você vai cena a cena, sem parar, direto ali para cumprir o seu objetivo. Numa narrativa moderna, no filme reflitão, nem tanto, entendeu? Você tá ali, a cena fica no mesmo take, uns 2 minutos, entendeu? É devagar mesmo. E se a cena não ficou muito clara, não tem problema, entendeu? A vida que segue. Se a cena é extremamente metafórica, também não tem problema. A vida que segue, entendeu? Vamos acompanhando, cena a cena. Entende, galera? Então o filme Reflitão, ele tem todos esses princípios envolvendo ele, para poder você conseguir construir essa suspensão de informações e também prejudicar a experiência dramática que o espectador estava esperando. Porque toda vez que você senta para assistir um filme, e eu sei que você faz isso, você tá esperando, um protagonista, então acontece isso, aquilo, né? Então você vai nessa expectativa. E o filme Reflitão, o que ele faz? Ele te promove outro tipo de experiência. Ele te tira de um lugar de conforto para te botar para pensar. Por isso que ele tem todas essas características e todos esses princípios. Você está deixando lacunas na sua narrativa e você faz o espectador preencher aquelas lacunas. E muitas vezes não é tipo assim, então eu aprontei aqui minha história, tá bonitinha, redondinha, agora eu vou tirando os pedaços dela e vou... Não, a ideia não é essa. Tá? Você não precisa ter a história redondinha na sua cabeça, porque se você quer justamente causar uma reflexão, você não tem que estar preocupado em ter aquilo ali amarrado teleologicamente. Você vai deixando as lacunas ali para o espectador, porque daí o espectador preenche aquelas lacunas baseado na própria experiência e na própria vivência dele. Um outro vídeo que eu fiz analisando um filme que busca trazer reflexão é Parasita, depois dá uma olhada também. Mas é muito comum que filmes reflitões tenham essa quantidade de cenas cheias de metáforas, cheias de símbolos, porque isso também força o espectador a pensar. Lembre-se, numa narrativa clássica você entrega ali tudo mastigadinho, tudo prontinho para o espectador. Numa narrativa moderna, não, você quer botar ele para pensar, você quer botar ele para refletir. Então você precisa sujar essa experiência, você precisa deixar essas lacunas, porque dessa forma você vai conseguir incitar uma reflexão. Nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre isso também, não esquece de dar uma olhada lá, não esquece também de deixar um like no vídeo, porque isso me ajuda demais, e de indicar esse vídeo para aquele seu outro amigo cinéfilo. E muito obrigada pela sua audiência, tchau!